Salve, galera! Como Jesus disse, devemos ser prudentes como a serpente. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, o governo não tem outra escolha a não ser sustentar o seu povo com o dinheiro do próprio povo. Mas parece que esse dinheiro é deles. Parece que esse dinheiro é deles. Sabe, eu fico observando as atitudes dos governantes e não vai adiantar vocês segurarem o dinheiro porque vocês vão ter que arcar com as despesas do povo. É uma situação diferente. É só você observar, cara, não precisa ser muito inteligente. Os Estados Unidos é um país desenvolvido. O Brasil não é um país desenvolvido. E os Estados Unidos está enfrentando esse vírus, tendo problemas, transformando empresa de automobilística em montadoras de respiradores. E mesmo assim não está dando conta, gente. Olha que a gente precisa observar isso. Não é uma questão de... eu fico olhando o governo, a Rede Globo, a Rede Globo, a Rede Globo. O mundo todo está passando por essa epidemia. É o mundo todo. Não é só o nosso país. Não é só nossas emissoras de televisão. Né? É o mundo todo passando por essa epidemia. Se isso se agravar no país, olha que condições nós estamos de humilhação nesse país. Tá? Eu não estou falando isso por mim, não. Não estou falando por mim. Não vou detalhar a minha vida, mas não estou falando por mim. Eu estou falando pelo povo. Eu estou falando pelo povo nesse momento. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão em casa, as pessoas estão sofrendo. Elas não sabem o que vai ser desse governo. Você não pode acusar as empresas. Tem gente, as empresas, eles botaram um negócio na internet falando que as empresas, que empresa é essa que demite tão rápido? Será que estava vendendo um almoço para comprar janta? Que empresa é essa que não consegue manter seus funcionários nem um mês? Entenda a situação. Você tem 80 funcionários. Desses funcionários, você tem funcionários com 5, 10 anos de casa, você tem funcionários com 3, você tem funcionários com poucos meses. Os encargos trabalhistas são muitos quando você tem muita gente. 40% de FGTS, você está demitindo, ou nenhuma empresa está preparada para demitir em massa os seus funcionários. Nenhuma empresa. E elas estão fazendo isso porque o governo não se posiciona em relação a elas. Ou seja, eles já percebem que o governo não tem uma preocupação com as pequenas empresas. Eles se preocupam com as grandes e megas empresas porque essas têm algum conceito na bolsa de valores. É uma covardia que estão fazendo. O que eles podem... E outra coisa, o que eles falam de empréstimo e aquilo tudo enrolado, é tipo assim, um chove no molhado. Não estão, você não tem um papo reto, um diálogo reto entre a presidência, os governantes e o povo e os empresários. Você não tem uma conversa. A primeira coisa, cara, o beabá, o feijão com arroz, não estou fazendo. Nós vamos sentar aqui e vamos pensar, gente, nós precisamos de tantos respiradores. Pega e fala a verdade, não temos respiradores suficientes. Não adianta ficar mentindo que estão construindo um monte de leitos e todos esses leitos não têm respiradores. Vai adiantar de quê? Eu sempre falo, não contabilize os mortos, contabilize os que estão sofrendo 15 dias de sofrimento de internação, sendo dopado por drogas, usando fralda geriátrica. As pessoas não estão vendo o resultado da tragédia que isso pode acontecer. Se for declarado estado de pandemia, você não vai poder sair na rua. O exército toma conta, quem sai na rua 12 anos de cadeia. Estado de pandemia, não tem trabalho, não tem nada. Você fica à mercê do governo. E que governo para se estar à mercê, hein? Que governo é esse para se estar à mercê? Infelizmente, muitos vão despertar tarde para esses governantes que nós estamos vendo aí. Muitos despertaram tarde. As pessoas estão totalmente desnorteadas. Às vezes eu quero falar coisas, mas eu fico com medo de ofender os meus colegas que são da igreja, mas eu tenho que falar. A Bíblia diz: seja prudente como uma serpente. Nós temos toda a vida para se reunir, para fazer culto.
Temos toda a vida pela frente. Agora, não teremos essa vida pela frente se vocês fizerem o culto, reunir a maior parte da igreja, é gente de idade. A gente não sabe lidar com esse vírus. Você vai concentrar essas pessoas no mesmo ambiente, com o intuito de adorar a Deus. Será que não pode esperar um pouquinho? E a gente vencer esse vírus e a gente ter continuar o que a gente sempre fez? Adorar a Deus. Será que Deus vai ficar chateado? Porque parece que as pessoas pensam assim, não, Deus vai ficar chateado, eu perdi minha fé nesse momento. Gente, há uma diferença entre fé e prudência. Se fé não te livra da morte, muitas vezes. Muitas igrejas foram perseguidas. Você acha que eles ficavam parados ali? Não, Deus vai me socorrer, eu vou ficar parado aqui que Deus vai me salvar. Os anjos ele dará ordem a seu respeito para me guardar. Não, por muitas vezes Paulo teve que fugir. Quando Paulo não queria fugir, os profetas diziam que ele tinha que fugir, botaram ele no cesto, desceram ele. Fé não te livra de morte. Fé, se você for imprudente nessa hora, você vai morrer. E você vai estar contando com uma fé em que Deus estava dizendo para você ter prudência. As pessoas confundem muito. Tudo nessa terra nós estamos sujeitos. Deus pode te dar vários livramentos na vida e não pode de repente não te dar esse. Por que você vai ser melhor do que os outros? Não, porque eu tenho fé. Eu já vi muita gente morrendo por conta disso. Pela imprudência. Deus não fica chateado por você ser prudente, por você não estar indo à igreja. Ele sabe exatamente por que você não está na igreja. Não é por falta de amor. Você não precisa de 4 paredes para encontrar com Deus. A gente gosta de se reunir na igreja, a gente encontra os irmãos, a gente gosta. Mas você não precisa disso para buscar Deus. Sabe? Você não precisa. Até porque muito tempo livre que as pessoas têm, elas passam a vida toda tendo um tempo livre fazendo o que elas querem. Elas só usam aquele pequeno momento de culto para adorar a Deus. Depois voltam para suas redes sociais. Tipo assim, é como se Deus estivesse sempre em último plano. Então é muito melhor você estar na tua casa, nesse momento, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Você tem a tecnologia a seu favor, a seu alcance. Você pode fazer pregações na internet. Você tem um espaço vasto para fazer a obra de Deus. Você tem um espaço vasto para estar orando, né? Quando eu vi as pessoas na igreja fazendo gesto de arma, querendo armar o povo, querendo esse tipo de coisa, eu falei, essa igreja aqui não é a igreja que eu conheço. Não é aquilo que eu prego. Eu não prego isso. Não é esse tipo de evangelho. Não é com as forças do mundo que a gente vence. As armas da nossa milícia, disse Paulo, elas não são terrenas. Elas são espirituais, mas só que tem gente que tem dificuldade de compreender isso. Tem gente que tem muita dificuldade de entender que o ministério de Deus, de Jesus, é por meio da paz. É por meio da pregação do Evangelho da paz. Calçai os pés com o Evangelho da paz. Mas vocês estão pregando o Evangelho do ódio. Eu sei que às vezes dá raiva. Eu sei que às vezes a punição num país tem que ser mais severa. A gente deseja coisas piores para quem causa sofrimento, porque as nossas leis estão bagunçadas. Porque você não vê as coisas fluírem. O cara mata, sai pela porta da frente da cadeia. Não, ele vai responder em liberdade. Você não vê as coisas funcionando. Mas se elas estivessem funcionando, se um dia elas vierem funcionar, você não vai se preocupar em que o cara tem que morrer. Não, se ele está afastado da sociedade já é bom. Ele está sendo punido ali, ele está longe da sociedade. 20, 30 anos de cadeia, ele está fora da sociedade. Ele cometeu crime, ele quis fazer aquilo, então ele vai responder com as consequências. Mas não é isso que acontece. Então isso nos traz o que? Um desejo de arbitrariedade no coração, né? De querer ultrapassar certos limites. Então, cara, olha a situação que nós estamos. As pessoas estão em casa esperando. Qual vai ser a posição do governo? A burocracia para liberar R$600, gente. Olha que miséria. O que é R$600, gente? As coisas do Guanabara, uma geleia de mocotó no Presunique é R$7.
Gente, sabe, se eu estou falando uma coisa supérflua, mas tem outras coisas, arroz, feijão, o que é R$ 600 para esse governo tá tão desesperado? Será que o nosso país, décimo em petróleo, não tem esse dinheiro? Vocês acham mesmo que não tem esse dinheiro? Vocês acham mesmo que o Brasil, com todos os seus recursos, não tem dinheiro para sustentar o seu povo? É isso mesmo que nós estamos ouvindo? Ou não é do interesse deles? Eu acredito que não seja do interesse deles. Porque o que você mais vê no Brasil é você querer arrumar um emprego e um emprego ser totalmente ruim. Ele é ruim na carga horária de trabalho. Não estou falando de todos os empregos, tá, gente? Mas a maioria ali você vê das ofertas de emprego, nessa época de desemprego, carga horária ruim de trabalho, regime escravo de trabalho, salário ruim, condições de trabalho péssimas. Eu sei que tem trabalhos bons, eu sei que tem trabalhos bacanas, eu não estou falando disso, mas tem muito trabalho ruim. Aí as pessoas falam assim, mas você tem que dar graças a Deus. Não, eu não penso dessa forma, porque eu acho que o país ele tem que ser para todos. As pessoas têm que ser felizes, as pessoas têm que trabalhar e colher os frutos com alegria. Porque o trabalho é um sofrimento que tem na nossa vida, que nós temos que estar distante da nossa família, que a gente tem que estar fazendo coisas que nos cansam, que nos aborrecem, entende? Então, já que a gente vai fazer essa troca, né, de perda de tempo, a gente tem que ser bem remunerado, a gente tem que viver, tem que ter colhido os frutos. Mas o trabalho hoje em dia, muitos trabalhos é como se você plantasse e não colhesse pouco. Você planta e colhe pouco. Então você começa a viver uma vida amargurada, você começa a viver uma vida arrastada, de sofrimento. Sabe? Tem gente que não liga, cara. Tem gente que você dá qualquer trabalho para ela, ela faz beleza. Mas muitas pessoas não. Tem pessoas que ficam amarguradas por conta do trabalho que tem. Elas ficam chateadas. Eu sou da seguinte situação. Se eu estou num trabalho que está me fazendo mal, eu tenho que mudar. Eu tenho que sair daquele trabalho e arrumar outro. Até eu ter um trabalho que eu possa ter um tempo para mim, para minha família, para os meus estudos, para as coisas que eu gosto. Porque senão o trabalho se torna uma coisa muito pior do que a palavra trabalho. Ela se torna escravidão. Ela se torna um desconforto muito grande. Então as pessoas falam assim, como é que você fala isso em época de desemprego? Cara, em época de desemprego a gente pega, eu já peguei muitos trabalhos, eu já peguei muitas coisas. Não quer dizer nada para mim as pessoas falarem, você não conhece, você está falando isso porque você está falando isso? Gente, o trabalho ele tem que ser gratificante, ele tem que ser bom. Sabe, ele tem que ser, você tem que chegar no final do mês, você tem que ter um dinheirinho para você sair. Tem gente que faz tempo que não passeia, só vive endividado. O dinheiro não dá, gente, o dinheiro mal dá para se alimentar. Isso não é uma forma digna de se viver, ainda mais num país que é campeão de produção. Mas quando no Brasil o povo é tudo ruim. Você chega para fazer uma compra, você vê pela qualidade dos produtos que o mercado oferece, né? Os produtos bons, ou médios, às vezes não é tão bom assim, são o olho da cara. E os produtos comuns, os alimentos comuns que o Brasil produz, são de péssima qualidade. E se você quer um de uma qualidade melhor, são muito caros para aquele tipo de produto. Entende? Você olha para um coentro num supermercado e tem cara de capim. Ele não parece ser o coentro, ele está todo esmagado. Eu acho o seguinte, se não parece aquele resto de feira, da xepa, que fica ali no finalzinho para ver se alguém leva aquilo. Pô, se aquilo tá ruim, tira aquilo, tá feio no mercado. Se não tem outro para repor, tira. Mas a pessoa é obrigada a comprar um coentro que às vezes tem 3 folhinhas, sabe? Para poder fazer as coisas, porque é terrível, cara, é tudo de qualquer maneira, né? Mas você vai no mercado do rico, é caríssimo,
mas tem tudo de qualidade. Num país produtivo como o nosso, não deveria ser tão caro essas coisas. Mas tudo é um absurdo, tudo é um roubo. Até o giló está muito caro, gente. E tem gente que dá graças a Deus que não gosta de giló. Eu adoro e é muito caro. Então, nós estamos nessa situação de miséria, dependendo de um governo miserável. Um governo miserável. E muitos não estão conseguindo acordar para isso. Sabe quando vai acordar? Quando passar 1 mês, 2 meses, você... Primeiro que os R$ 600 que o governo vai dar, não vai dar para as coisas. Aí eles ficam assim, volte a trabalhar. Volte a trabalhar. Quando o povo estiver desejando voltar a trabalhar, aí eles liberam as empresas de volta. Só que tomara que tudo dê certo. Às vezes na cagada, às vezes a coisa dá certo. Mas pelo que eu vejo nos outros países é mais fácil dar errado, gente. É mais fácil dar errado. Mas eu queria muito que desse certo. O povo precisa trabalhar, o povo precisa... Mas o povo precisa de saúde, o povo precisa de proteção. Primeira semana do BRT vazio. Depois de 3, 4 dias, tudo lotado de novo. Entende? E tem gente que está em quarentena, mas está aí, ó, se reunindo com um montão de gente. Está um pouco se lixando. Quando que vocês vão entender que preocupar com a sua saúde é uma preocupação com você e com os outros? Quando que as pessoas vão entender isso? Que não é só por você que você está se confinando. É pelos outros também. É por amor aos outros. Está muito difícil a situação. E o povo está em casa sem resposta. Sem saber como é que vai ser. Ah, mas o dinheiro foi liberado. R$ 600, nossa, uma fortuna. Tá? E as pessoas estão na espera desses 600. Parece que é uma coisa, um prêmio que elas vão receber. E depois? Já está ruim assim. E depois? Nós estamos numa situação muito delicada, uma situação que o nosso país nunca passou, nem está sabendo lidar com isso. Mas o problema é o seguinte, a má vontade do governo é muito grande. É muito feio o que eles estão fazendo com as empresas, com as pessoas, trabalhadores humildes. E eu acho que eles vão sentir a ira do povo. Eu sempre falei que um dia eles iam sentir a ira do povo. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que quando o povo se vê injustiçado, de uma forma de não ter para onde correr, acho bom eles saírem voados, porque a coisa vai dar ruim. Porque a pior coisa é você ver o teu filho ali passando fome e você não ter de onde tirar. Você vai roubar? Ser trabalhador, você vai roubar? Você vai roubar os outros? Você vai entrar na casa dos outros, tomar dos outros? E ficam essa coisa, não, a igreja vai doar uma cesta básica. Cara, a cesta básica não vai salvar ninguém. As pessoas precisam de uma coisa consistente, as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas precisam de ter uma esperança assim, poxa, esse dinheiro vai ser dado por esse período da quarentena, você pode ir lá, mas parece que, tipo assim, cara, tem gente que fica assim, mas fulano de tal, uns estão trabalhando e eu não vejo justo, não acho justo, o cara tá trabalhando e o outro tá recebendo, cara, o cara tá trabalhando, tá recebendo o salário dele, e você não tá em casa, tá recebendo R$ 600 só. E quem tá trabalhando não tá reclamando, cara, de que o outro tá recebendo, não. Quem vou reclamar? Para que eu vou reclamar? Eu quero que as pessoas se cuidem. Se as pessoas que estão confinadas dentro de casa, elas estão ali salvando o cara que está trabalhando, ele está indo para o trabalho com uma condição mais vazia. Ele não está em risco iminente. Entende? Então, é uma via de duas mãos. O cara está trabalhando, ele está mantendo o seu trabalho, ele está ali sustentando a sua família, e ele não está em risco porque não está toda a população de volta. Mas se toda essa população voltar, de uma vez aglomerado, de novo, aquela pessoa que estava ali trabalhando vai sofrer as consequências, a pessoa que está em casa vai sofrer as consequências. Sabe? Tem horas que a gente fica pensando assim, cara, não vou falar mais nada, não vou dizer mais nada, não adianta. Tudo que a gente fala soa ruim. Se a gente fala, não faça culto nesse momento, aí, você está falando do pastor, você está falando... Cara,
eu acho que por que as pessoas não podem ouvir as coisas? Por que as pessoas ficam tão chateadas quando as suas atitudes são confrontadas? Se não é uma coisa assim que você está fazendo sem nexo. Você está confrontando com inteligência. Você está confrontando com a situação. Você está confrontando entre um estado de morte e vida. Ou viver ou morrer é uma situação, uma condição. A responsabilidade de quem está fazendo um culto, porque ele está representando, ele está ali, ele é o representante da igreja maior. Ele está fazendo um culto, a responsabilidade dele é muito maior sobre aquelas vidas. Por que não segue as recomendações? Por que não segue as recomendações? Olhe para os outros países. Vocês não conseguem enxergar a luta que os outros países estão passando e que no Brasil, se isso acontecer, vai ser muito pior, porque nós não temos governantes interessados em resolver nada. Não existe respirador suficiente. Tem gente que não entende, cara. Tem gente que não entende. Não entende. Não é só o idoso que precisa de respirador, não. Quando o médico não tem a máscara adequada para atender, quando o médico é infectado pelo coronavírus, você diz assim, está tudo errado. Se um médico não tem uma máscara N95 para sobreviver, o que mais falta? Sabe, que país é esse? Não tem condição. O médico não tem o equipamento de proteção individual, o básico para ele cuidar das pessoas. Agora você imagina numa pandemia, os médicos não vão poder fazer nada. Eu sempre falo, pulem fora, pensem em vocês, porque o povo tá agindo de forma inconsequente. Ah, mas eu vou ficar em casa passando fome. Cara, o governo tem que resolver isso. Chegou um ponto, não sei se é a permissão de Deus, em que os governantes estão sendo desafiados. Você vai deixar o seu povo morrer ou você vai liberar o dinheiro? Parece que Deus está querendo meter a mão dentro do dinheiro que é do povo e devolver esse dinheiro para o povo. Esse dinheiro que talvez eles planejassem roubar ou se roubaram a vida toda, né? Então, cara, o negócio é o seguinte, é uma situação nova, é uma situação diferente, não é qualquer situação, não é qualquer vírus. As pessoas falam, mas a H1N1 matou 50 mil pessoas. Espera para você ver quantos o coronavírus vai matar. Espera. Se a gente confinado continua matando um monte de gente, continua deixando um monte de gente internada, sofrendo, espera. É totalmente diferente. Você nunca viu os Estados Unidos tão desesperado? Quando você vê uma nação grande, desesperada, você pensa, o que será do Brasil? O que será do Brasil? Porque o vírus é o mesmo, filho. Dá a impressão que o vírus de lá não é o mesmo daqui. Acho que o vírus de lá fala inglês e o daqui fala abobrinha, né? Sabe, dá a impressão que é diferente. Não, é o mesmo vírus. E a imprensa noticiando, mas pô, só fala de coronavírus, irmão. Infelizmente, essa perturbação o dia todo, né? E às vezes repete um monte de caso. Aí tem gente falando assim, não, mas você ouve, você vê a Record e as outras emissoras, você sente uma esperança. Mas quando você ouve a Globo, tu já sabe que vai morrer. Cara, não tem que ter esperança. Isso não é momento para você buscar tapinha nas costas, carinho. Não, isso é momento para ver a realidade. É momento para você olhar e dizer assim, caraca, tá muito difícil. A coisa tá feia. Que parte vocês não entenderam que os Estados Unidos está transformando montadora de carro em montadora de respiradores? Sabe? É um absurdo. É um absurdo. Você não tem só os idosos, você tem vários hospitais, você tem vários pacientes traqueostomizados, você tem vários pacientes com problemas respiratórios, você tem várias pessoas que têm problemas crônicos de vida, que se pegar isso daí não vai aguentar. Você tem gente com problema pulmonar, você tem milhares de fumantes que não vai aguentar uma pneumonia, não vai aguentar esse coronavírus. Você tem muitos fumantes no Brasil. Então não é só os idosos, não. Não é só os idosos.
Os idosos porque já tem o organismo baleado, né? A lataria já não adianta fazer mais lanternagem, não adianta fazer mais nada no corpo, porque o corpo já deu os suspiros durante o curso da vida, todos o que podia dar, né? Então o corpo já está danificado, então o vírus já vem e mata. Mas tem muita gente sedentária, gente que não faz exercício, gente que trabalha pra caramba, que também não vai aguentar isso aí não, cara. E ficar 15 dias, que é o mínimo, 15 dias dopado, cagando em fralda geriátrica, sendo trocado. E quando não tiver a máscara lá para a pessoa te entubar, você vai morrer. Infelizmente, porque o médico tem que ter aquela N95 para poder entubar, para poder aspirar a pessoa. Se ele não tiver aquela máscara, o que vai acontecer? Ele não vai poder fazer os procedimentos. As pessoas vão morrer. Simplesmente vai ter uma hora que o médico, o enfermeiro vai ver os outros amigos morrendo e vai dizer, opa, não dá mais para mim não. Porque há uma diferença entre encarar, estar de frente com o problema, e outra você pisar dentro do problema e ficar lá dentro. Sabe? Se você tem equipamento de proteção é porque você entende que precisa se proteger, você está de frente. Mas se você não tem o equipamento adequado, imagina que você é um bombeiro e você não tem a roupa de aproximação, uma roupa para você entrar num ambiente onde tem vários gases tóxicos que podem entrar na sua pele, pode entrar pelos seus olhos, pelo seu nariz, pela sua boca, pela sua respiração. Você não tem equipamento adequado. Você vai entrar ali dentro, você sabe que vai morrer. Para que vai entrar? Você sabe que vai ser vítima. É mais ou menos isso. O médico que não tem o equipamento adequado, ele sabe que ele vai estar exposto ao vírus e ele sabe as consequências que vai ser para sua família. Entendeu? Ele está ali para salvar vidas, mas ele está impossibilitado de salvar vidas. A vida está dizendo para ele, não dá, não está dando, não dá. Se o médico morrer, amanhã depois que tiver o equipamento, ele vai poder, ele não vai ser um desperdício, né? O médico poderia estar salvando 100, 1000, 2000 vidas, ele está morrendo. E vai ter uma hora que a saúde pública vai fazer assim, opa, não dá. O que o governo vai fazer nessa hora? Que se houver uma pandemia, ele vai deixar você morrer. Eles estão engravatados em sala de ar-condicionado, nos carros importados. Eles pegam jato, vão para Búzios. Eles pegam jato, vão para casa, helicópteros. E você, não pense você que um cara que rouba o dinheiro público, ele vai pensar alguma vez no pobre. Árvore ruim não dá bons frutos. Árvore ruim não dá bons frutos. Quem disse foi Jesus. Creia na palavra do Mestre. Quem é ruim, a raiz é podre. Não adianta, ele não quer frutificar. Ele não quer, não adianta. Ele não quer. Ele vai morrer daquele que não quer ajudar. E da mesma forma, pessoas boas, árvore boa, não conseguem dar maus frutos. Mesmo em qualquer situação, ela consegue ser boa. Ela não consegue ser ruim, ela não deixa as coisas externas influenciar. Ela para e diz, não, eu tenho uma raiz boa, não importa o que está ao meu redor, se é vento, se é tempestade, a raiz sendo boa, a pessoa não consegue dar maus frutos. O fruto identifica a qual árvore pertence. A árvore ruim, maus frutos. A árvore boa, bons frutos. Então medite nessa situação. Medite nessa situação. Que governo nós colocamos? A ficha de muitos vão cair. Que governo nós colocamos? Porque é a hora de todo mundo está sofrendo junto. Acabou aquele negócio de quem votou, de quem não votou, de quem tinha ideologia. Acabou. A fome nos uniu. Né? A fome vai falar assim, pô, porque acreditei nesses caras, o que os caras têm feito?